Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 289. Estamos meditando o Evangelho de São Lucas. No dia de hoje, segunda parte do capítulo 19, também capítulos 20 e 21. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. É muito bom rezarmos e meditarmos juntos. O católico tem o dever, tem o direito de conhecer a Sagrada Escritura. A Bíblia, ela foi berçada na Igreja Católica. A Bíblia é filha da Igreja Católica. Não estamos dizendo que a Igreja é mais importante do que a Bíblia, mas primeiro vem a Igreja e através da autoridade da Igreja é definido o cânon da Sagrada Escritura. Para quem quiser mais detalhes, isso foi feito através de um documento do Papa Damaso, um documento chamado Tomos Damasi, ali no ano 380, 381. Então haviam muitos evangelhos, muitos textos, 5 apocalipses, haviam mais de 15 evangelhos, aí depois chega alguém que diz, isso é bíblico, isso não é bíblico, isso é bíblico, isso não é bíblico. Não foi um decreto, uma lista que caiu na asa de um anjo vindo do céu. Não, foi uma autoridade humana. Então é muito difícil alguém que acredita na Bíblia e não acredita na igreja. Então é como se alguém aceitasse o fruto e rejeitasse a árvore. Então a Bíblia, ela é fruto da igreja fundada por Jesus. Ela é fruto da igreja católica. Então isso daqui, a história mostra isso. Como que alguém pode ter autoridade para definir os livros da Bíblia e não pode ter autoridade para interpretá-la. Então nós que somos católicos sabemos que a Bíblia ela não é de livre interpretação. Ela deve ser interpretada pela igreja e no contexto que ela foi escrita, e a Bíblia não é um livro de ficção, nem um livro de ciência, ela deve ser compreendida no seu todo. E qual que é o seu todo? Tudo na Bíblia ela vai direcionando, ela vai levando para Jesus, que é a plenitude da verdade, da revelação divina. Então nós que somos católicos acreditamos que nenhum texto ele pode ser lido isoladamente, porque com intenção ou não do autor, a intenção de Deus era que tudo preparasse para Jesus. Por isso que é muito importante, quem não teve a oportunidade esse ano, se Deus quiser vai ter no próximo ano, de ler o Antigo Testamento. Precisamos ler a Bíblia toda. Nós vamos vendo os textos, aquilo que acontece em Jesus foi anunciado no Antigo Testamento. Nós temos aqui como se fossem 3 momentos na história. Nós temos o Antigo Testamento, que é o período da promessa, nós temos o tempo de Jesus, que é o tempo do cumprimento, e depois nós temos o tempo da igreja, que é o tempo do sacramento. Veja, por exemplo, o Mar Vermelho, o povo passando no Mar Vermelho. O que aquilo anunciava? Aquilo anunciava, era um anúncio do batismo. O que acontece com Jesus? Ele dizendo, ide e pregai a boa nova a todas as nações e batizai-os a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, o que é? Isso é o cumprimento daquilo que foi anunciado. E aí depois, o que é o sacramento hoje? É quando o sacerdote, ele, na verdade, um bispo, um diácono, até um leigo que é batizado pode batizar em caso de necessidade. O que é isso? Isso é o período do sacramento. Então é muito importante nós lermos a Bíblia em comunhão com a igreja, lembrarmos que a Bíblia ela veio da igreja e que a Bíblia toda ela é direcionada para o Cristo. No Antigo Testamento, se você tem a sua Bíblia, você já pode procurar Zacarias capítulo 9, versículo 9, e aí vai ouvindo o padre. É como se o Antigo Testamento ele estivesse grávido de Jesus, ele estivesse preparando, ele estivesse ali com Jesus dentro dele, mas que não era visto ainda. E acontece isso com o feto no ventre da mãe. A vida está lá, o feto está lá, mas aqueles que estão de fora não conseguem vê-lo. Então,
Alguns poderiam até questionar, padre, por que você termina no 19:27, agora é 19:28, mas a planilha diz que era 20:21 e agora vai voltar para o 19? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vendo sessões, Este evangelho ele tem 4 partes principais. Tem ali o período da infância de Jesus, de João Batista e a preparação do ministério público. Depois nós temos o ministério de Jesus na Galileia. Depois nós temos o período que Jesus caminhava em direção a Jerusalém. Ele caminhava, o último período que nós vimos, e hoje começa o 4º, Jesus em Jerusalém. Então, para não ficar fazendo planilha com versículos quebrados e tudo, a gente coloca assim os capítulos completos. Mas é preciso ter essa compreensão. O padre está vendo blocos, o padre está vendo sessões, nós estamos meditando assuntos. E a partir do dia de hoje começa a 4ª e última parte do Evangelho. Se fosse dividido só em 2 partes, seria um período na Galileia e o período de Jerusalém, ou indo para Jerusalém. Nós podemos dividir nessas 4 partes. Porém, de qualquer forma, hoje começa, continuação da última parte. A última parte é Jesus em Jerusalém. O texto diz, versículo 28, capítulo 19. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando aproximou de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 a 2 dos seus discípulos, dizendo... Então, primeiro enviado foi João Batista, e agora quem é enviado são os discípulos. Por quê? Porque Jesus ele está sempre a caminho. Por quê? O Evangelho de São Lucas ele é escrito em um contexto de filósofos gregos. E o filósofo é aquele que está sempre a caminho, que prepara e depois envia os seus alunos, aqueles que aprendem com ele sempre à frente dele. Então, em um contexto de cultura grega e romana, Lucas ele tem este desejo de mostrar que Jesus ele tem características de filósofo, características de educador, mas ele também é Deus. Então aquilo que acontecer na vida dos filósofos vai acontecer também na vida de Jesus. Então eles são enviados 2 a 2. Versículo 30. Ide ao povoado à frente, logo à entrada encontrareis um jumentinho, amarrado no qual ninguém nunca montou. E aí nós conhecemos que Jesus ele entra montado no jumentinho. No Evangelho de São Marcos, o padre já tinha citado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas hoje nós vamos ver de uma forma um pouco mais detalhada. Se vocês conseguiram encontrar Zacarias, aqui nós estamos no período pós-exílico, aproximadamente no ano 520, o texto diz assim, versículos 9 e 10. Versículo 9 e 10. Dança de alegria, filha de Sião, dá vivas, filha de Jerusalém, pois agora o teu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumento, num burrico, filho de jumenta. Ele vai dispensar os carros de guerra de Israel. Vai dispensar os cavalos em Jerusalém. Vai dispensar todas as armas de guerra. Sua palavra é de paz para as nações. O seu reino vai de um mar até o outro, do rio Eufrates até as extremidades do país. Então aqui é uma pergunta, existiu algum rei em Israel? Estamos falando do Antigo Testamento. Existiu algum rei no norte ou no sul que entrou em Israel montado num jumentinho e era pobre? Eu nunca vi. Não é provocando, mas eu nunca vi nenhum rei. O rei Davi, Salomão, o rei Ezequias, o rei Joaquim. Quem foi esse rei que entrou pobre e montado num jumentinho? Eu não encontro. Esse rei só pode ser Jesus. Então olha aqui 6 pontos, 6 sinais que nós estamos falando de Jesus. Primeiro deles, agora o teu rei está chegando, justo e vitorioso. Aqui é uma profecia. O teu rei está chegando, justo e vitorioso. Aqui está falando de um rei. O rei, ele virá. Aqui está falando do rei. O segundo, ele é pobre. Quem que foi pobre? O Evangelho diz no capítulo 9, ali no versículo 58 mais ou menos, que Jesus não tinha nem uma pedra para reclinar a cabeça. O Filho do Homem, as aves têm os seus ninhos, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, nós vimos isso numa manjedoura, Jesus nasceu no meio dos animais, ele nasceu no meio do pasto. Então quem que era pobre? Aqui nós temos um rei e pobre, aqui nós temos um grande contraste. Então, o texto diz de um rei e de um pobre. E aí, vem montado num jumento, num burrico, filhote de jumenta. Por que Jesus entrou montado no jumento? A profecia dizia isso. E aí depois o quarto,
ele vai dispensar os carros de guerra de Israel, vai dispensar os cavalos em Jerusalém. O que significa isso? O rei, ele tinha direito a transporte público. O rei entrava de carruagem, ou entrava de cavalo, ou entrava em tanque de guerra. Então Jesus é rei, é pobre, entra num jumento, e todo rei tem direito a transporte público, mas ele dispensa esses transportes que foram ditos aqui. Carros de guerra, cavalos e armas de guerra. Ele dispensa isso. Então, é um rei diferente, é um rei que entra montado num jumentinho. Sua palavra é de paz para as nações. Esse é o quinto ponto. Quando Jesus saudava os apóstolos, ele saudava com um sinal de paz. Jesus, ele não entrou em conflito direto com nenhuma autoridade da época. Ele não veio para acabar com nenhuma autoridade que era do mundo. Por quê? Porque ele veio para libertar o ser humano do pecado. A missão da igreja, primeiramente, é salvar as almas, ajudar através da pregação que as almas possam se converter e se encontrar com Deus. Quando a gente fala alma, claro que a gente fala do ser humano, não existe uma alma penada, mas aqui estamos falando da dimensão espiritual de cada criatura humana. E aí, por fim, diz, o seu reino, ele irá de uma extremidade até a outra, do rio Eufrates até a extremidade do país. Que rei que teve um reinado em todas as extremidades, não só de rio a rio, mas do mundo todo? É o rei Jesus, é o rei do universo. Por quê? Porque o seu reinado, ele alcança a terra toda através da igreja dele. Então nós encontramos aqui alguns sinais que são muito importantes, que são encontrados aqui no Antigo Testamento. Esses dias eu encontrei uma pessoa que disse assim, padre, eu gosto muito quando você faz essas comparações. A Bíblia está cheia delas, está cheia delas. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento, ele está direcionado para Jesus. O rei está chegando, ele é pobre, montado num jumento, dispensa cavalos, traz palavras de paz, e o seu reinado, ele não tem limites. Aqui só poderia falar de Jesus. Jesus, ele chora em Jerusalém. Quando ele vê Jerusalém, nós estamos ainda no capítulo 19, a partir do versículo 41, ele chora por Jerusalém, ele chora porque a cidade, ela seria destruída. E aqui nós percebemos o sentimento que Jesus tinha pela cidade sagrada, cidade que lá no passado, Monte Moriá, onde depois o templo foi construído, que foi o local onde Jacó tinha oferecido o seu filho Isaque a Deus. E depois de um milagre, Isaque ele voltou livre, voltou vivo nos braços do seu pai. Mas Jesus, ele chora por Jerusalém, mostra que ele não queria a destruição daquela cidade. E aí depois nós temos a expulsão do comércio e o ensino no templo. Tem uma passagem, o padre leu alguns dias atrás, que Jesus ele amaldiçoou a figueira. E aí eu penso assim, por que Jesus amaldiçoou uma árvore? Que maldade que é essa? E aí a reflexão é, a árvore deve produzir frutos. Se ela não produz frutos, ela não cumpriu a sua função. Se ela não cumpriu a sua função, ela vai ser destruída. O templo existe para quê? Para a oração. Se o templo não cumpre a sua função, o que vai acontecer? Ele vai ser destruído. Então Jesus ele anuncia que o templo será destruído. E aí quando ele entra no templo, ele diz qual que era a função do templo. Qual que era a função do templo? O templo deveria ser uma casa de oração e ele não estava sendo. Aqui Jesus exercita, ele faz algo que é muito importante para a vida de cada um de nós. Jesus ele realiza uma reparação. O que é a reparação? Você paga o mal com o bem. Você conserta aquilo que está estragado. O que Jesus faz no templo? Ele começa a pregar. Ele começa a ensinar. E ele mostra que o seu ensinamento é uma oração. Então aqui nós temos Jesus falando sobre o templo. Irmãos e irmãs, agora nós chegamos no capítulo 20. Temos aqui um texto que comentam e desafiam sobre a autoridade de Jesus, que ela não era verdadeira, de onde que vinha a autoridade, queriam que ele falasse que era do céu, para dizer que ele estava dizendo que era Deus e para ser morto. E aí Jesus, muito sábio, ele diz assim, eu respondo de onde vem a minha autoridade, se vocês responderem de onde vem o batismo de João Batista. Ele é do céu ou ele é humano? Se dissessem que era do céu, Jesus diria, por que vocês não se convertem? Se dissesse que era humano, as pessoas ficariam contra eles, porque Jesus, ele sabia que São João Batista era uma pessoa amada pelas pessoas. E aí as autoridades religiosas não respondem,
os judeus, escribas, fariseus em geral não respondem. E aí Jesus disse também, não vou responder de onde vem a minha autoridade. Duas formas de dar respostas profundas e sábias. Primeiro, fazendo uma pergunta. Segundo, silêncio. Silêncio também é resposta. Na nossa vida precisamos aprender isso. Muitas vezes nós somos muito rápidos e precipitados, e aí nós nos arrependemos e precisamos nos corrigir. Às vezes, concentra e responde com uma pergunta. Às vezes, silencia, porque o silêncio também, ele é resposta. A próxima, se Deus quiser, no próximo ano nós vamos fazer um estudo. Esse ano não é um estudo, a palavra estudo, eu acho que ela é uma palavra, apesar da TV Século XXI colocar estudo do Evangelho, às vezes nós lemos nos comentários, ou até o padre deixando escapar estudo, mas como que dá para estudar 2, 3 capítulos em 25 minutos? É muito difícil, então não é um estudo. Aqui é um acompanhamento para a leitura da Bíblia em um ano, ou para a leitura do Novo Testamento em 3 meses ou em 100 dias. Então é um acompanhamento, não dá para aprofundar tanto. Então por isso que nós somos sempre muito rápidos. Uma das passagens que nós vamos aprofundar, que nós temos que meditar bem, é desses agricultores assassinos, do vinhateiro. O que conta a palavra do vinhateiro? O começo diz assim: Jesus se pôs a contar ao povo a seguinte parábola. Um homem plantou uma vinha e depois alugou alguns agricultores e viajou para o exterior, onde permaneceu por muito tempo. Quem que é esse pai que plantou uma vinha? Esse pai que plantou a vinha, esse homem que plantou uma vinha, é o pai que criou o mundo. O pai criou a história, criou o mundo, o pai criou a humanidade, criou os animais. A criação é um grande sinal daquilo que o evangelho que nós acabamos de ver está falando. Então, Deus, ele criou tudo. Depois ele foi para o estrangeiro, ou seja, como se ele voltasse para o céu. E ele deixasse o ser humano cuidar do mundo, cuidar da história. E aí depois, Deus diz assim, já chegou o momento de dar frutos. E aí ele enviou o primeiro servo, não foi aceito. Enviou o segundo servo, não foi aceito. Enviou o terceiro servo, não foi aceito. Depois ele enviou o filho, e aí o filho é morto e perseguido. Essa é a minha interpretação. Não estou indo contrário aos ensinamentos da igreja, porque o padre não está mentindo. Para mim, quem que é esse primeiro servo? Esse primeiro servo são os patriarcas, as 12 tribos de Israel. Deus, ele enviou os patriarcas. Deus, ele enviou os patriarcas. Deus, ele enviou Abraão. Deus enviou Isaac. Deus enviou Jacó. Ele enviou os patriarcas. Quem é o segundo filho? É como se fossem os profetas. Inúmeros profetas. Tem Jeremias, tem Ezequiel, tem Isaías, tem inúmeros profetas. E quem foi o último que foi enviado? O último que foi enviado foi São João Batista. Ele veio para anunciar, pediu conversão e mesmo assim as pessoas não ouviram. E aí quando vieram o filho, mataram. Quem que foi o filho? O filho foi o próprio Jesus. Então aqui para mostrar que Deus, ele sempre dá os meios de conversão para as pessoas. Ele não nos abandona. Depois nós temos falando sobre o imposto a César. Imposto a César significa que Deus, ele não veio para derrubar, destruir nenhum reinado humano. Claro que Deus quer que os reinados, as pessoas humanas sejam justas, os reis sejam corretos, mas Jesus, ele não veio para destruir nenhum reinado humano, mas ele foi muito claro que nós devemos dar a César, pagar o imposto a quem ele pertence, mas devemos também dar a Deus o que pertence a Deus. O que pertence a César? O dinheiro. O que pertence a Deus? O ser humano. Então, quando um governo, quando uma política, um regime, ele escraviza as pessoas, usa as pessoas, não trata as pessoas com dignidade, não está dando a Deus o que é de Deus. Por quê? Qual que é a imagem do ser humano? Qual que é a imagem do ser humano? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então o dinheiro está ligado aos poderes desse mundo, a César. E Deus, o ser humano, os dois estão ligados um ao outro. Então Jesus, ele não veio cumprir aquilo que muitos esperavam. Ele com tanque de guerra, acabando com os poderes desse mundo. Não, ele pede justiça e ele pede que as coisas sejam colocadas no devido lugar. Depois fala sobre a ressurreição dos mortos. Haviam 7 irmãos, e esses 7, o primeiro morreu, e aí ele tinha casado com uma mulher, a mulher ficou viúva. E aí depois, esta mulher casou com o segundo irmão, esse morreu, ela ficou viúva. E ela se casou com 7. E aí de repente, o último morreu,
e ela também morreu. E aí a pergunta é, ela tinha se casado com um, morreu, outro morreu. A resposta é, talvez o terceiro não deveria nem ter casado, mas o texto ele vai dizer assim, e no céu? Ela tinha se casado com 7, de quem que ela será esposa? A resposta é, de nenhum deles. Por quê? Porque no céu nós adoraremos a Deus. No céu nós temos Deus no centro, nós vamos nos reconhecer quem era irmão, quem era esposo, quem era esposa, mas o céu não existe abraço, não existe gestação, no céu não existe trabalho braçal, no céu, na eternidade, existe apenas adoração a Deus. Foi isso que o texto nos diz. Depois, capítulo 21, último capítulo de hoje, gostaria de ser rápido com esse capítulo, dividir esse capítulo em duas partes diferentes. Primeira parte do capítulo 21, aquela mulher pobre que coloca 2 moedas no cofre. Primeiro ponto, Jesus ele disse que Jesus ele chegou com um chicote no templo. Ele derrubou mesas, dinheiros, trocas, mas ele não destruiu aquele cofre. Aquele cofre continuava no templo porque ele ficava no átrio do templo, em um local central, onde as pessoas espontaneamente davam a sua contribuição. Então Jesus ele não destruiu esse cofre. Por quê? Porque a obra de Deus ela precisa ser mantida. E aí cada um vai fazer a sua doação, cada um vai dar a sua ajuda, cada um vai contribuir da maneira que quiser. E aí Jesus ele diz que aqui tem algo muito importante para a nossa fé. Jesus ele diz que a medida do reino de Deus não é quantidade. A medida do reino de Deus é o amor com que fazemos as coisas. E aí, Padre Deon, fundador da congregação que eu faço parte, ele dizia assim, Deus não sabe o que fazer com nossas obras se Ele não tem o nosso coração. Por que a contribuição daquela mulher valeu muito? Porque ela foi feita de todo o coração, foi feita com todo o amor. E aí, só abrindo um parênteses, aqueles que quiserem contribuir para a manutenção desse canal, nós temos um canal que não tem nenhuma propaganda, nenhum patrocínio, não recebe monetização do YouTube, nós temos gastos, esse canal é mantido pela boa vontade, pela amizade daquelas pessoas que assistem, que gostam, o conteúdo desse canal é para todos, mas a manutenção é para aqueles que podem da maneira que desejam. Então o padre aproveita e estende os braços, as mãos e pede sua ajuda. Principal é, Jesus não destruiu aquele cofre. E a oração daquela senhora, daquela mulher, daquela viúva foi atendida por quê? Porque o reino de Deus não está preocupado com quantidade, mas com o amor que nós realizamos as nossas obras. Por fim, aqui começa a segunda parte do capítulo 21, começa ali a partir do versículo 7, vai até o final, é um capítulo, é uma passagem escatológica, ou seja, Jesus fala sobre o final dos tempos, aquilo que vai acontecer quando ele voltar. Esse mundo ele não vai ser destruído, ele vai ser transformado. Aquilo que nós vimos no dia de ontem, nós vamos ver hoje, agora no capítulo 21. O que o padre vai fazer agora é, eu vou dar uma chave de leitura, o padre vai citar alguns tópicos e alguns versículos, e aí depois quando vocês forem ler, e aqui está dizendo como será a segunda vinda de Jesus, vocês vão considerar essa estrutura que o padre está dizendo. Ou que o padre vai dizer. Quem precisar, volte o vídeo. Quem precisar, tome nota no que o padre vai dizer. Então, nós temos aqui, a partir do versículo do 5 ao 9, nós temos Jesus falando sobre a destruição do templo. Depois nós temos do 10 ao 19, as etapas e o tempo desta destruição. E aí depois nós temos, a partir do versículo 20 até o versículo 24, nós temos Jesus, ele anunciando como que será essa destruição. E nesta destruição, como que será o processo? Haverá falsa profecia, fome, espada, traição da família e muitos outros sofrimentos. Isso daqui é a partir do versículo 20 até o 24. Depois do 25 ao 28, nós temos aqui o anúncio da segunda vinda de Jesus, que nós chamamos de parousia. Jesus, um dia ele vai voltar. E aí ele diz sinais da sua... E aí ele diz que ele vai voltar, um dia ele vai voltar, nós teremos a sua segunda vinda e ele estará entre nós. Depois dos versículos 29 a 33, nós vemos os sinais dessa segunda vinda. Adiante, do 34 ao 36, nós vemos o convite à vigilância, que nós devemos vigiar porque não sabemos quando ele irá voltar.
Então essa é a parábola que fala sobre a transformação do mundo e a segunda vinda de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.